André, professora Terezinha, pelas palavras. Dando sequência à programação desta noite, acompanharemos, neste momento, a palestra de abertura do evento com o título Empregabilidade 4.0, os desafios de se manter empregável no mundo digitalizado e digitalizável. As autoridades da mesa de honra podem se sentir à vontade para desativar suas câmeras. Obrigado. Para proferir a palestra de abertura, gostaríamos de convidar o professor Jorge Luiz dos Santos Júnior, a quem desde já agradecemos pelo aceite do nosso convite e pela satisfação de contarmos com sua presença nesta noite. O professor Jorge é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É membro da Rede Brasileira de Pesquisa em Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Engenharia de Produção do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo. Ao longo da palestra de abertura, nossos espectadores poderão registrar suas perguntas e comentários por meio do chat da transmissão. Agora sim, passamos a palavra ao professor Jorge para que proceda a sua apresentação. Professor Jorge, a palavra está contigo. Boa noite a todas as pessoas presentes. Boa noite, Leonardo, professor Leonardo. O professor Leonardo é um grande amigo e irmão que eu tenho em Minas Gerais. É um prazer muito grande estar aqui presente nesse evento. E estou aqui para fazer um bate-papo com vocês, conversar sobre algumas coisas que são interessantes para mim, algumas coisas que eu imagino que sejam importantes para muitos dos que estão aqui presentes, né? Vamos falar sobre o contexto das mudanças no mercado de trabalho e contextualizar um pouco com a pandemia da Covid-19, as revoluções tecnológicas, que são processos anteriores. Então, essa ideia que eu venho, né, discutir aqui com vocês hoje, eu vou compartilhar com vocês, pedir a liberdade ao meu amigo Leonardo para trazer alguns slides para ajudar a ilustrar a nossa conversa. Eu aproveito para cumprimentar toda a mesa de honra, o reitor do Instituto Federal e os demais professores e coordenadores de curso, e vou dar início às minhas atividades aqui. Então, o tema da minha palestra é intitulada Empregabilidade 4.0, os desafios de se manter empregável no mundo digitalizado e digitalizável. Bom, eu tenho uma colega professora que diz que eu gosto muito de bons títulos de palestras e artigos. Eu não sei se esse é um bom título dessa palestra, mas eu acho que eu preciso explicar um pouco esse título, né? Antes, porém, vou falar um pouco, né, da minha trajetória. Sou economista, sou mestre em economia, tive a oportunidade de estudar com o professor Leonardo, mestrado em economia na Universidade Federal do Espírito Santo. Sou doutor em ciências sociais, professor da UFES, como o professor Leonardo já apresentou. Sou interessado nos temas que envolvem as mudanças tecnológicas e o desenvolvimento social. Essa é a minha trajetória de vida, minha trajetória de pesquisa, sempre pensando no desenvolvimento social, sempre pensando também em mudanças tecnológicas. A minha proposta de reflexão está dividida aí em 4 atos. Na primeira parte, a ideia é contextualizar a empregabilidade e a perspectiva do que é o 4.0, né? A gente está falando em indústria 4.0, serviço 4.0, humano 4.0, e vamos falar então o que é esse 4.0. E uma outra questão é por que se manter empregável, né? Então, discutir a empregabilidade e o porquê de se manter empregável. No segundo ato, a gente vai falar um pouco da temporalidade das mudanças tecnológicas, né? Eu sempre acho interessante que toda vez que a gente fala em mudança tecnológica, é como se tudo estivesse acontecendo agora, nesse momento, como se a Revolução 4.0 fosse agora, fosse hoje. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa temporalidade.
e o descompasso que há a partir das mudanças tecnológicas, da criação e da destruição de empregos, já que esse é o grande tema desse nosso seminário, desse nosso fórum. No terceiro ato, eu falo dos impactos das mudanças no mercado de trabalho, um pouco, né, de que forma essas mudanças atuais têm impactado o mercado de trabalho, têm alterado o mercado de trabalho, os desafios, as flores e espinhos nesse caminho, e as estratégias, que eu acho que é a proposta, né, a proposta maior dessa discussão aqui, as estratégias de sobrevivência ou como ampliar, né, suas possibilidades de escolher ou ser escolhido, né, nesse mercado de trabalho cada vez mais competitivo. No final, falando um pouquinho do nosso futuro, que seria o nosso futuro comum. Primeiro ato, então, vamos contextualizar a ideia de empregabilidade. Então, duas frases rápidas, acho que explica bem o que é empregabilidade. Empregabilidade é a capacidade de se manter empregado em qualquer contexto socioeconômico ou socioeconômico e tecnológico. Então, o mundo vai mudando, as tecnologias vão surgindo, vão destruindo postos de trabalho, e eu continuo mantendo as minhas ocupações, o meu emprego, ou continuo um candidato a novas ocupações. Isso que é empregabilidade, é a capacidade que você tem de se manter empregado. É a qualidade das pessoas que criam condições para ser disputado pelo mercado de trabalho. Então, você está aí, você está dispondo a sua força de trabalho no mercado, e o mercado está disputando a sua força de trabalho, e claramente isso significa melhores salários. Então, aquele que é empregável é uma pessoa que tem condições de ser disputada pelo mercado de trabalho e obter melhores salários. Ou seja, é não fazer mais do mesmo, é fazer diferente dentro desse mercado, dentro desse mundo mais competitivo. E a lógica 4.0, o que significa ser 4.0? Bom, quando se fala em 4.0, os especialistas sempre remontam a uma reunião científica que acontece na cidade de Hannover, né, na Alemanha. Em 2011 foi cunhado a expressão indústria 4.0, e a ideia de 4.0 ela vem acompanhando, né, desde 2011 as várias expressões, serviço 4.0, agricultura 4.0, entre outras coisas. Eu trago também para esse contexto 4.0 a ideia de convergência tecnológica. Se a gente está discutindo 4.0 hoje, é porque a gente está vivendo um ambiente de convergência tecnológica. A convergência tecnológica apoia os processos de organização dos dados, que descrevem os processos industriais, processos de serviços, permitindo que se façam diagnósticos mais precisos e rápidos, possibilitando predições e prescrições. Vejam que com essa descrição da convergência tecnológica, a gente já está vendo desaparecer um conjunto bastante grande de postos de trabalho. Então, a gente está falando de uma disrupção digital. O que é isso? É o mundo digital sacudindo o meio ambiente, o mercado de trabalho, criando novidades, mas destruindo um conjunto bastante grande de coisas existentes. A gente vai falar um pouquinho disso. Nos anos 90, né, e o professor Leonardo está aí para não me deixar mentir, a gente estudou muito isso, na ideia da economia da informação e do conhecimento. Nos anos 80 se discutia já na literatura especializada a revolução das TICs, a revolução das tecnologias de informação e comunicação. Então, você vai encontrar na literatura da economia da informação uma produção ampla, extensa, sobre as mudanças que estavam por vir ou que estavam acontecendo a partir do surgimento ou da introdução de novas tecnologias de informação e comunicação na forma de fazer, de produzir, de se comunicar. Isso ainda nos anos 80. Nos anos 90, a gente estava discutindo muito a revolução das biotecnologias, das sementes transgênicas, do aumento da produtividade da agricultura a partir dessas biotecnologias. Então, isso gerou muitas discussões a favor e contra. Nos anos 2000, passamos a discutir as nanotecnologias. Nanotecnologia é uma área que eu estudei muito durante meu doutorado. São revoluções tecnológicas absurdamente interessantes, mas que também trazem consigo um conjunto de incertezas, um conjunto de problemas e desafios para a gente refletir, pensar e elaborar políticas públicas a partir dessas reflexões.
Nos anos 2010, falamos da revolução da neurociência, e não dá para falar em revolução da neurociência sem pensar na revolução das nanotecnologias, sem pensar na revolução das biotecnologias e sem pensar e sem incorporar a revolução trazida pelas tecnologias de informação e comunicação. Então, nos anos 2020, quando a gente está aqui discutindo 4.0 de uma forma muito mais consolidada, é porque a gente tem a convergência dessas 4 tecnologias, tecnologias de informação e comunicação, biotecnologia, nanotecnologia e neurociência. Isso é convergência, isso é cumulatividade do conhecimento científico e tecnológico. Então, a ideia do 4.0 é isso, é a convergência tecnológica, a convergência elevada à 4ª potência, é internet das coisas, é big data, é robótica avançada, é inteligência artificial. Então, a internet das coisas gera um conjunto de dados bastante grande. E para estocar e tratar esses dados, eu preciso dos big datas, para organizar, para tratar, para transformar a informação acessível. A robótica avançada utiliza essa informação da melhor forma possível, e eu não estou falando só de robô mecânico, eu estou falando de robô digital, transformando essa informação em algo útil para que a inteligência artificial nos ajude a tomar as decisões de uma forma muito mais rápida, muito mais precisa, liberando tempo para que possamos pensar em questões estratégicas do desenvolvimento da indústria, do desenvolvimento do serviço, do desenvolvimento da agricultura, das pesquisas científicas e tecnológicas. Então, essa é a ideia do 4.0, essa é a ideia de convergência tecnológica. Então, diante desse contexto, eu faço a seguinte pergunta: por que se manter empregável? Eu acho que a resposta é bastante óbvia. Se há revolução tecnológica, e eu disse em disrupção digital, vários postos de trabalho estão desaparecendo. Pode ser que o próximo posto de trabalho a desaparecer seja o seu, ou seja aquele no qual você vai se formar daqui a 1, 2 ou 3 anos. Vejam só, olha que loucura. Então, pensar em se manter empregável é algo importante no sentido de pensar em se manter sobrevivendo nesse mercado de trabalho, nesse contexto de altíssima mudança tecnológica. Então, eu tenho aí uma lista de algumas profissões que desapareceram. Por exemplo, acendedor de poste. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, essa é uma profissão. Quando não havia energia elétrica, havia alguém para acender postes de iluminação pública, que eram lamparinas, né? Datilografista, eu tive a oportunidade de ver ainda alguns datilografistas, mas isso já não existe mais. Está desaparecendo, por exemplo, a função de digitador. Hoje você dita um texto e o computador registra no Word, por exemplo. Mensageiro de telegrama, telefonista, ascensorista de elevador, operador de mimeógrafo, remarcador de preço, são profissões que desapareceram, muitas dessas aí há bastante tempo já, mas as profissões continuam desaparecendo, né? Algumas profissões que já desapareceram em outros países e que no Brasil estão desaparecendo nesse momento. Por exemplo, atendente de banco, arquivista, agente de viagens, comissário de bordo, caixa de supermercado, cobrador de ônibus. Por exemplo, aqui na Grande Vitória, no Espírito Santo, a profissão de cobrador de ônibus desapareceu exatamente durante o período da pandemia, inicialmente como um mecanismo de proteção dos cobradores de ônibus, mas houve até greve disso, todo mundo sabia que seria muito difícil voltar atrás, já que você ampliou as possibilidades de uso de cartões eletrônicos para pagar sua passagem. Operador de telemarketing, leitor de medidores de água, de luz, também estão desaparecendo. Nas grandes cidades já é feito, grandes e médias cidades já é feito eletronicamente, por meio de chips, por meio de comunicação via internet. Taxista, Uber 99, isso tudo alterou. Alguns aqui devem lembrar claramente quanto custava um ponto de táxi, né, algo virtual, um lugar para você estacionar o seu táxi era algo extremamente caro no Brasil. O surgimento das plataformas de transporte fez com que o preço do ponto de táxi fosse a zero. Isso é uma questão econômica, desapareceu. Esse mercado de ponto de táxi desaparece a partir de novas tecnologias. Então, a gente precisa estar
pensando nessas questões, pensando sobre o seu mercado de trabalho e quais são as tendências para ele. E aí eu coloco uma outra pergunta aqui, um outro questionamento. Quais profissões desaparecem mais rápido? E aqui eu não preciso nomear a profissão A, a profissão B ou a profissão C. De maneira mais abstrata, as profissões que desaparecem mais rápido são aquelas cujos profissionais têm menos qualificação, cujos profissionais têm menos capacidade de se manter empregáveis. Então, as profissões que desaparecem com maior rapidez são também aquelas que são feitas de forma mecânica e repetitiva. O que é mecânico e repetitivo tem um grande potencial de ser substituído por uma máquina, por um mundo digital. Então, prestemos atenção nisso. Uma outra questão, um outro ponto em relação à tecnologia é que a tecnologia ela tende a andar para frente, a não ser que haja uma grande ruptura para trás, a tecnologia tende a andar para frente. Tem aí, por exemplo, o disco de vinil que nasceu em 48, em 63 nasce a fita cassete, e a fita cassete, algum tempo depois, vai desbancando o vinil, e depois nasce o CD que desbanca a fita cassete, e nasce o MP3, os tocadores de MP3 que vão desbancando o CD, e hoje a gente está falando em plataformas de stream, e quase não se usa mais arquivos em MP3, a gente está utilizando outros meios para ouvir música. A gente utiliza outros meios, por exemplo, de se registrar a presença do aluno em sala de aula. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de ter uma caderneta com esses registros de falta e presença. A gente experimenta outras formas de se locomover. Muito em breve a gente vai estar se locomovendo de forma individual pelo ar e não por meio de helicópteros. E a gente experimenta outras formas de votar. Como eu disse, a gente caminha para frente, a tendência de voltar atrás, ela de maneira geral não existe. Vamos agora para o nosso segundo ato, a temporalidade das mudanças tecnológicas. Por que eu trago essa discussão? Eu trago essa discussão porque a gente fala em revolução das tecnologias de informação e comunicação há bastante tempo. Como eu disse para vocês, os estudos mais substanciais sobre a revolução das TICs datam da década de 80. Eu trago aqui um artigo que eu escrevi que tem a ver com mudança tecnológica, com o papel da força de trabalho, no ano de 2004, e a ideia já era fazer uma discussão sobre como a mão de obra tinha uma importância e como a ideia de força de trabalho, de mão de obra no sentido mecânico, vai desaparecendo, dando lugar à ideia de inteligência competitiva, a ideia de capacidade cognitiva, isso ainda em 2004, então a gente já está em 2021 e a gente ainda está falando. Não é que o tema esteja velho, a ideia é que o tema ele vai sendo cada vez mais cumulativo. O que a gente está vendo hoje no mercado de trabalho, a gente não via em 2004, mas a gente já estava discutindo as possibilidades para o futuro a partir dessas mudanças tecnológicas, a partir dessas novas tecnologias de informação e comunicação. Em 2004, a gente estava começando a falar em nanotecnologia, por exemplo, no Brasil. Então, essa ideia da temporalidade, a tecnologia ela é cumulativa, a gente precisa pensar no como foi o passado, pensar a repercussão do passado no presente e daí prognosticar as possibilidades para o futuro. É por isso que a gente está aqui hoje discutindo tecnologia e por isso que a gente está há 20, 30 anos discutindo revolução das TICs, por exemplo. Mas, assim, para marcar, 99, esse é um livro que a gente tem como referência no Brasil, Informação, Globalização na Era do Conhecimento. 99, a gente está falando da Era do Conhecimento. Então, a Era do Conhecimento é agora, mas tem a raiz lá no passado. A gente está vivendo a Era do Conhecimento que foi prognosticada há 20, 30 anos atrás, como eu disse. Em 93, um livro seminal chamado Fim dos Empregos, do Rifkin, trazia uma discussão muito substancial sobre como os empregos seriam impactados a partir da revolução tecnológica. E é que a gente está fazendo aqui hoje, discutindo como os nossos empregos serão impactados pelas revoluções tecnológicas. Isso significa que um monte de emprego já foi impactado e que um monte ainda será impactado muito em breve. Ok?
Bom, vamos falar então, né, desses impactos hoje. Pessoal, há quanto tempo a gente está usando iFood? Quando eu falo há quanto tempo? Há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo. Uber, há muito pouco tempo. Airbnb, mas isso tudo tem alterado o nosso dia a dia. Eu trouxe aí alguns verbos para mostrar como, de maneira geral, nossa vida tem sido alterada drasticamente quando eu falo nos últimos anos, é na última década. Isso tudo aconteceu na última década. A forma de comer, a forma de se locomover, a forma de se hospedar, de se relacionar, de se identificar. Hoje, carteira de motorista digital, não sei como é em São João del Rei ou em Minas Gerais, mas hoje eu não pego mais um documento do carro impresso, eu imprimo um papel e ando com ele no carro, ou eu posso andar com um documento no meu celular. Então, aquele papelzinho verde do carro já desapareceu. A forma de cuidar com a pandemia, a ideia de telemedicina, que já vinha sendo discutida com muita ressalva e com muita dificuldade, ela se espraiou, ela está aí, ela já é uma realidade. A forma de fazer pagamento, eu lembro como era difícil você pedir uma pizza em casa, num sábado, por exemplo, porque a maquininha estava sendo utilizada por um outro motoboy, aí você levava 1h30 para receber a sua pizza, porque você pagaria no cartão de crédito. Hoje a forma de pagar é completamente diferente, a forma de transferir dinheiro de uma pessoa para outra é uma outra realidade. Eu fiquei curioso para saber, mas se eu estivesse na mesa hoje, lá fisicamente em São João del Rei, quais seriam as possibilidades de hospedagem. Eu encontrei 232 hospedagens ou na cidade ou nas imediações de São João del Rei, a partir de uma pesquisa muito rápida no Airbnb, várias possibilidades de hospedagem em São João del Rei, a partir dessa plataforma de hospedagem que não era uma realidade para a gente há 5 ou 10 anos atrás. Mais uma tendência desse mundo digitalizado, né? A própria assinatura digital, protocolização digital. Hoje, uma assinatura digital, eu, por exemplo, experimentei no último ano a assinatura de alguns contratos de prestação de serviço digital, uma assinatura digital, uma assinatura eletrônica. A gente já está falando em registro eletrônico de contratos a partir, por exemplo, da tecnologia do blockchain, que é utilizada nas criptomoedas. A forma de você ser atendido pelas empresas se alterou muito nos últimos tempos, a partir dos robozinhos que nos atendem via WhatsApp ou via ligação telefônica. Até que você chegue a falar com um humano, muitas vezes você já resolveu o seu problema conversando com um robô. Isso tem gerado muita discussão, se é ético ou não, você conversar com um robô não sabendo o que é um robô, e muita gente de fato não sabe o que é um robô. A forma como a gente aprende, né, o ensino remoto, o ensino online, ele hoje é uma realidade. Eu confesso que eu tento experimentar o ensino, as plataformas digitais, eu experimento, na verdade, desde 2013, com muitas ressalvas entre professores e alunos, mas e o meu grande projeto antes da pandemia era fazer um ensino híbrido, né, dizer aos meus alunos que quisessem assistir a aula a partir de casa, que pudessem ficar em casa assistindo minha aula sendo transmitida pelo YouTube, mas eu tinha algumas limitações, as limitações técnicas de internet na própria universidade e as limitações de como isso seria recebido pela coordenação de curso ou pela pró-reitoria de graduação. Então, hoje nós vivemos uma outra realidade, o ensino remoto ele é uma realidade, o ensino à distância ele já é popularizado, já podemos dizer que a partir da pandemia da Covid-19 ele já está popularizado e viveremos um outro ambiente de ensino à distância. A forma de se exercitar e a forma de palestrar. É claro e evidente que eu preferiria estar no auditório do Instituto Federal, conversando com vocês, olhando para vocês, conhecendo todo mundo, ao lado do meu amigo Leonardo, mas, por outro lado, é uma forma de ampliar as possibilidades que a gente tem de interagir, né? Estamos aqui hoje juntos da mesma forma. E, por fim, a forma de trabalhar é completamente alterada nesse mundo digitalizado. Pessoal, a gente está falando em impressora 3D, eu escolho um modelo do meu tênis, compro o projeto do meu tênis, imprimo em casa a partir de uma impressora.
a forma de se trabalhar. A gente está falando em espaços de coworking, eu não preciso alugar uma sala, colocar uma mesa, um telefone, instalar a internet, se eu posso alugar uma mesa num espaço de coworking, por exemplo. Ou eu posso não mais enfrentar o trânsito da cidade e trabalhar a partir de casa. Um trabalho digitalizado, eu posso trabalhar com arte, digitalizar a minha arte e vender no mercado a partir da lógica das NFTs e a lógica do faça você mesmo, né? Do it yourself, você faz aquilo que você precisa. Veja como isso tudo altera não só a forma de se trabalhar, mas todo o mercado de trabalho, todo o mercado produtivo, toda a produção, toda a forma de se produzir produtos e serviços numa economia. E aí, o descompasso entre a criação e a destruição de empregos. Nós temos aquela retórica do mercado de trabalho, quando se discute em tecnologia, a ideia é que, ao passo que vários postos de trabalho estão sendo destruídos, novos postos de trabalho são criados. Então, seria fácil você migrar de um posto de trabalho que foi destruído para um novo posto de trabalho. A questão é que não existe uma transposição de um posto para outro tão fácil, né? Para quem esses postos de trabalho estão sendo criados? Em qual magnitude? Um pouquinho de água. Bom, o fato, quando a gente vai ler sobre o assunto, para algumas profissões, gera-se mais postos de trabalho do que se destrói, para outras se destrói mais postos de trabalho do que são gerados, mas o fato é que os postos de trabalho que vão desaparecendo são daqueles de menor qualificação, como a gente já disse aqui hoje, e novos postos de trabalho que vão aparecendo requerem um conjunto de habilidades, um conjunto de qualificações que muitas vezes aqueles profissionais que estavam no antigo posto de trabalho não têm. Então, eles precisarão se readaptar, se requalificar, criar, desenvolver novas habilidades, né? Então, de maneira geral, uma outra pergunta é qual é a diferença entre a destruição de postos de trabalho e a criação, se isso é positivo ou se é negativo. Não há uma resposta clara e objetiva. A única resposta objetiva é os novos postos de trabalho requerem novas qualificações. Não é uma solução ganha-ganha, onde todo mundo está ganhando. Tem muita gente perdendo com essas revoluções tecnológicas, do ponto de vista do mercado de trabalho, e esses perdedores precisam voltar a ganhar a partir da requalificação. Isso é mais um jogo de soma zero, no sentido de que para alguém ganhar, outros estão perdendo. É isso que está acontecendo. O pensamento clássico, ele vai dizer para a gente, assim, isso é uma frase famosa, né? Quando o mar está calmo, todo mundo pode ser timoneiro, ou seja, todo mundo pode navegar nesse mar quando ele está calmo. O fato é que as revoluções tecnológicas, e agora, revoluções tecnológicas e Covid-19, transformaram esse mar calmo num tsunami que não para, num mar extremamente revolto. Isso significa que o mar que a gente está navegando nesse momento, ou que a gente vai navegar nos próximos anos, é um mar extremamente revolto e precisamos nos qualificar enquanto timoneiros para conseguir atravessar esse mar e sobreviver nesse ambiente mais conturbado, mais disruptivo. Uma pesquisa que foi feita pelo Fórum Econômico Mundial com os empresários para entender como os empresários passariam um novo ambiente no pós-Covid-19, a ideia é que para a maior parte dos entrevistados, dos empresários entrevistados, é que haverá uma aceleração da digitalização dos processos de trabalho, como, por exemplo, o uso de ferramentas tecnológicas mais intensivas no ambiente de trabalho. Novas oportunidades de trabalho remoto serão oferecidas, e isso é fato. Eu tenho amigos, colegas que trabalham em grandes empresas que já lhe foram ofertados, para além do contexto da Covid-19, da pandemia, novas possibilidades de trabalho, o próprio trabalho remoto, o trabalho híbrido, ele fica um tempo na empresa, um tempo em casa,
mas existem formas de controle para esse trabalho mais flexível, para esse trabalho diferenciado. Mais de 40% dos empresários vai acelerar a digitalização da qualificação ou requalificação, né? Ou seja, utilizar de ferramentas tecnológicas para qualificar os seus funcionários, acelerar a implementação de programas de requalificação. Então, as empresas mais antenadas ao que está acontecendo vão requalificar os seus funcionários para trabalhar com novas tecnologias. Essas são as empresas que sabem que a rotatividade do trabalho muitas vezes gera prejuízo aos seus negócios, então vão buscar requalificar os seus funcionários. Então, é um ambiente que a gente está percebendo de altíssima mudança. E a força de trabalho remoto e híbrida, a partir então desse contexto da pandemia, o Fórum Econômico Mundial ele conseguiu categorizar três possibilidades, né? Os trabalhadores essenciais, aqueles que nós conhecemos, entregadores, trabalhadores de lojas de alimentos, trabalhadores agrícolas, fabricantes de produtos médicos, trabalho essencial que não pôde parar de forma alguma durante a pandemia. Os trabalhadores remotos, aqueles onde há possibilidade de se fazer o trabalho remoto, como é o caso do professor, por exemplo, como é o caso de gerentes de empresa que trabalham com estratégias, e os trabalhadores deslocados. Quando eu falo em deslocados, para não dizer desempregado. A ideia de deslocados, eles foram temporariamente deslocados dos seus postos de trabalho e muitos possivelmente não voltam para esse mercado de trabalho porque o mundo se alterou. O mundo se alterou em 1 ano e meio, o que se alteraria em 5 ou 10 anos. Essa que é uma discussão interessante que a pandemia da Covid traz. Ela acelerou processos que estavam em curso, não que seja algo novo, mas eram processos que estavam em curso, que demorariam 5 ou 10 anos para acontecer, foram aceleradas nesse 1 ano e meio. Então, as empresas estão se adaptando a uma nova lógica de fazer as coisas, porque a pandemia impôs essa nova realidade. Vamos agora para o nosso terceiro ato, o impacto das mudanças tecnológicas no mercado de trabalho. Uma realidade iminente, essa também é uma realidade que é trazida pelo Fórum Econômico Mundial. A demanda crescente por empregos e trabalhos analíticos não rotineiros. Isso requer um alto grau de qualificação. São trabalhos de análise, trabalho de conhecimento, de tomada de decisão. É claro que apoiados sempre nas ferramentas tecnológicas, não? Então, quando se pensa na ideia do 4.0, são essas ferramentas tecnológicas, Big Data, inteligência artificial, te ajudando a tomar decisões, né? Então, é alguém que sabe tomar decisões, consegue olhar para os dados de forma estratégica. Uma outra realidade é a automação significativa dos trabalhos manuais. Isso já é uma realidade há tempos. Tudo que é manual, repetitivo e mecânico, como eu já disse para vocês, tende a ser digitalizável, tende a ser transformado e operado por um robô, por alguma máquina diferenciada. Isso é um contexto desde a primeira revolução tecnológica, e a gente continua vivenciando isso na quarta revolução tecnológica. Uma outra realidade iminente é que o pensamento analítico, a criatividade e flexibilidade estarão entre as habilidades indispensáveis até o ano de 2025. Essa realidade iminente é fruto das reflexões feitas no Fórum Econômico Mundial, um relatório publicado em novembro de 2020. Então, é uma realidade que a gente tende a esperar, né, que aconteça muito em breve. Mais alguns impactos no mercado de trabalho, e aí eu coloco, né, como interrogação, são flores ou são espinhos? Tem muitas flores, né, para alguns e tem muitos espinhos para outros. Flexibilização de jornadas de trabalho, se é flor ou é espinho? Depende. Transdisciplinaridade das funções. Flor parece muito uma flor, mas pode ser um espinho, porque requer muita qualificação e muita capacidade de absorver conteúdos diferenciados e transformar isso em informação útil. Redução dos espaços dedicados ao trabalho físico, né? Estamos falando em home office, por exemplo, ou espaço de cowork, como já trabalhado aqui. Redução dos contratos de trabalho pessoa física, né? As pessoas físicas estão se tornando prestadores de serviços para a empresa, como MEI ou como uma pessoa jurídica de uma pessoa só, né? São prestadores únicos, individuais de serviço.
né? A gente está falando do trabalho flexível, eu não paro, eu juntei assim, um conjunto de imagens para mostrar para vocês, mas eu trouxe só 3, eu não paro de ver nos jornais, nos sites especializados de emprego e nas notícias diversas, a oferta de trabalho de grandes empresas na perspectiva do trabalho remoto. Interessante é a oferta de trabalho exclusivamente para mulheres na perspectiva remota. Imagino que seja pela capacidade que as mulheres têm de lidar com 3 ou 4 coisas diferentes ao mesmo tempo, coisas que nós, homens, temos muita dificuldade. Então, essa ideia do trabalho flexível, a possibilidade de você não ter um horário de trabalho fixo, né? Por um lado, isso é bom, que você faz o seu próprio horário de trabalho, mas, por outro lado, você se vê, às vezes, às 2 horas da manhã trabalhando, né? Que não seria uma realidade se fosse uma jornada de trabalho de 8 horas diárias. Pejotização, eu falei para vocês sobre o desaparecimento ou a redução, né, dos contratos de trabalho pessoa física, a ideia de pejotização, ou a ideia da pessoa jurídica, pejotização, no trabalhador individual, prestador de serviço individual. A gente tem, a cada tempo a gente olha e vê as pessoas sem contrato de trabalho formal com empresas, ofertando seu serviço por meio de pessoas jurídicas únicas, né? Nesse caso, são poucos direitos e muitos deveres. Isso tem uma relação direta com a reforma trabalhista de 2017, mas isso tem um pé bastante grande nas revoluções tecnológicas. E aí eu botei, pessoal, essa imagem aí do um empreendedor, do eu empreendedor, que é uma discussão também importante para a gente fazer. A ideia do eu empreendedor, né? A lógica de que todo mundo pode ser um empreendedor, a ideia de que você, como trabalhador do iFood, é dono do seu próprio tempo. Aí eu achei essa charge maravilhosa, né? Você não dorme melhor sabendo que é seu próprio patrão, e aí o amigo responde, eu não durmo, né? Porque o cara trabalha 18 horas por dia, né? Então ele aluga a bicicleta para trabalhar, ele não é empregado da empresa de entrega, ele não é empregado de quem encomenda, ele não é empregado do restaurante, ele não tem férias, não tem folga, não tem fundo de garantia por tempo de serviço e etc, etc. Essa é uma realidade que a gente vê não só para os entregadores de alimentos, mas em muitas áreas do mercado de trabalho. Aí os espinhos, né, essas imagens falam por si só sobre o que eu estou querendo trazer aqui para vocês em termos de reflexão um pouco mais crítica, né? Não são flores, não só apenas flores, são espinhos, para que a gente transforme espinho em flor só por meio da qualificação. Não é possível. Se essas pessoas estão nessas condições, é porque em algum momento elas foram pegas de surpresa e não tiveram tempo de se qualificar da forma adequada para manter seus postos de trabalho. E os espinhos aí, o sonho, né, do home office, e a realidade do home office também é um espinho para todo mundo. Eu estou aqui numa porta trancada para que meus 2 filhos não invadam e paralisem meu raciocínio enquanto eu converso com vocês. Estratégias de sobrevivência ou como ampliar as possibilidades de escolher ou de ser escolhidos. Aí eu fiz uma reunião que eu estou chamando para vocês de profissional e sua coleção de ativos. São os ativos que a gente precisa. Eu evitei chamar de capital, estou chamando de ativo, de coisas importantes, né? Aí eu coloco interrogação, são novas ou são velhas habilidades? E aí eu queria dizer para vocês que, do meu ponto de vista, essas habilidades sempre foram requeridas pelo mercado de trabalho. A grande diferença é que, quando a economia está muito aquecida e os processos de revolução tecnológica estão constantes e pouco disruptivos, há espaço para todo mundo, há espaço para qualquer um navegar no mar. Mas quando há uma turbulência, né, essas habilidades elas são cada vez mais requeridas. Então, estou chamando de ativo formativo, ativo cognitivo, relacional, corporal e moral. Só para dizer um pouco, né, do que eu estou querendo chamar de ativo cognitivo, por exemplo, conhecer o seu perfil, o seu potencial, as suas competências, o que eu sei fazer, o que eu consigo aprender a fazer e o que eu sou completamente inábil.
que eu não tenho capacidade, ou aquilo que eu posso deixar de lado que eu levaria muito tempo para aprender. Isso é o seu ativo cognitivo, valorizar o seu ativo cognitivo. Seu ativo formativo, e assim você avançar no aprendizado transdisciplinar e contínuo, sua capacidade de melhorar seu ativo formativo. O ativo moral, fundamental, o certo é o certo, mesmo que ninguém faça, eu acho essa frase fabulosa. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, o mercado está valorizando a posição ética, o mercado está valorizando cada vez mais a moralidade e não a demagogia das pessoas, e é fácil de diferenciar moralidade de demagogia ultimamente, que essas coisas estão cada vez mais na nossa frente. O ativo corpo-mental, corpo-mente, mente sã, corpo são, Espírito Santo também gosto muito dessa frase. É uma coisa que o mercado tem chamado a atenção, aquele mercado que está mais avançado em termos de olhar para as possibilidades de se desenvolver, né, num ambiente mais saudável, a busca pelo equilíbrio corpo e mente, e o ativo relacional. Conheça e faça-se conhecer por suas competências em redes sustentáveis de colaboração. Também sua rede de pessoas, suas redes de informação, suas redes de conhecimento. Então vejam que são ativos que sempre foram o diferencial de qualquer trabalhador. Qualquer trabalhador que reúna esses ativos é um trabalhador diferenciado em qualquer contexto tecnológico. Só que no contexto tecnológico disruptivo, é esse trabalhador que vai permanecer. Então, reunir alguns verbos importantes para cada um de nós como mensagem, né? Qualifique-se, evolua como ser, amplie suas redes, opine com coerência, informe-se fora do WhatsApp, por favor, respeite, compreenda, seja íntegro e espelhe o respeito. Seguindo para o nosso ato final, falando rapidamente do nosso futuro, já encaminhando para o fim e agradecendo toda a atenção de vocês, eu não quis criar nada novo aqui, eu trouxe mais uma vez as informações que os principais especialistas do mundo em termos de mercado de trabalho têm para trazer, para avançar e para discutir com a gente. As capacitações, que são as capacitações naturais, que todo mundo obrigatoriamente precisa reunir, flexibilidade cognitiva, ou seja, capacidade de aprender, criatividade, raciocínio lógico, sensibilidade aos problemas do setor de serviços, aos problemas do setor de produção, raciocínio matemático, né, cada vez mais necessário, capacidade de visualizar de forma sistêmica as coisas, as capacitações físicas, né, força física, destreza manual e precisão, isso do ponto de vista da saúde, né, você precisa estar bem de saúde para conseguir avançar, né, não adianta entrar numa trajetória de qualificação exacerbada e perder completamente sua capacidade de pensar. Habilidades básicas, né? Habilidade de conteúdo, aprendizado ativo, expressão oral, isso eu gosto sempre de chamar a atenção dos meus alunos, né? Capacidade de se expressar, capacidade de mostrar aquilo que você sabe, a capacidade de mostrar o seu pensamento, aquilo que você percebe como necessário, leitura, expressão escrita e alfabetização digital. Tirando a alfabetização digital, que é um movimento um pouco mais recente, todas as outras habilidades de conteúdo sempre foram requeridas também. E habilidades processuais, escuta ativa, capacidade de escutar mais do que falar, pensamento crítico, escutar e refletir criticamente sobre aquilo que se escuta, autocrítica sobre o que se faz, se é certo ou se é errado, se está num caminho adequado, e a capacidade de criticar também com todo o respeito, lançando mão do ativo respeito. E aí as habilidades multifuncionais, é aí que vem os grandes desafios para a empregabilidade e para o nosso mercado de trabalho. Capacidade de coordenação e colaboração, inteligência emocional, capacidade de negociar, poder de persuasão para mostrar suas ideias, a qualidade das suas ideias, capacidade de treinar e ensinar, habilidade sistêmica, julgar e tomar decisões, análise sistêmica e a capacidade para resolver
problemas complexos, além de capacidade de gerenciar as outras habilidades, recursos financeiros, recursos materiais, gerenciamento de pessoas, gerenciamento de equipes. Então, quando você vai reunindo, veja só, e existem profissionais, acreditem, com esse conjunto de habilidades. Isso é cumulativo, isso é um estoque de habilidades. Conhecimento é o único bem de consumo cujo consumo não faz com que ele desapareça. Quando você utiliza um tênis por muito tempo, ele vai desaparecendo, ele se torna ruim, obsoleto, uma camisa, um computador, mas o conhecimento não. Quando você absorve, quando você consome o conhecimento, ele vai se estocando, ele vai aumentando de tamanho, ele não desaparece, ele vai se tornando cada vez maior, cada vez melhor. E aí, por fim, as habilidades técnicas, né? Manutenção e reparo de equipamentos, controle e operação de equipamentos, isso mais do ponto de vista industrial, das habilidades industriais. Pessoal, o desafio para todos nós é saber como envelhecer em um mundo flexível, com extinção de direitos trabalhistas e carente de segurança social. Todo mundo que está aqui vai envelhecer nos próximos anos e o desafio do mercado de trabalho é o desafio de se manter empregável para manter minimamente sua condição social, sua qualidade de vida e envelhecer de forma digna. Para isso tudo é preciso planejar e viver. Planeje o seu futuro sem deixar de viver o presente. Esse é o grande desafio. Planejar, se qualificar, se tornar empregável sem deixar de viver os poucos anos de vida que nós temos, né? São apenas 70, 80 ou 90 anos. Pessoal, muito obrigado. Agradeço mais uma vez meu irmão, professor Leonardo, e a toda a audiência e paciência de vocês. Foi um prazer estar aqui essa noite conversando com vocês. Um grande abraço para todos. Estou à disposição. Meu amigo Léo. Muito obrigado, professor Jorge, pelas importantes contribuições, pela brilhante palestra, né? Nós observamos aqui, ao longo da palestra, algumas perguntas e comentários registrados pelos participantes. Porém, aqueles que ainda quiserem se manifestar, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer por meio do chat da transmissão do YouTube. Para mediar a discussão aqui, né, dessas perguntas feitas ao palestrante, convidamos o professor Leandro Eduardo Vieira Barros para apresentar ao palestrante algumas perguntas realizadas pelos nossos alunos. Seja bem-vindo, Leandro. Boa noite a todos. Inicialmente, eu agradeço ao professor Jorge Luiz, né, por estar aqui compartilhando conosco o conhecimento, em nome do reitor, da diretora Terezinha e de todos os alunos que estão nos acompanhando nessa noite de aprendizado, de conhecimento. E a primeira pergunta que nós temos aqui é do aluno Pablo Manrique. Ele pergunta: a pandemia contribuiu e possivelmente acelerou o avanço da tecnologia? E o que acha chamamos de quarta revolução industrial? E quais são as perspectivas para esse pós-pandemia, considerando esse contexto de empregabilidade 4.0, revolução industrial 4.0. Leandro, obrigado. Leandro, obrigado, né, Foi mais uma reflexão do que uma pergunta, mas de fato é assim. A pandemia acelerou vários processos, o trabalho remoto e o home office, ele foi acelerado, inclusive até mesmo a formalidade requerida no trabalho remoto, ela foi caindo por terra, foi diminuindo ao longo do tempo, né? Se você olhar, por exemplo, eu estava comentando esses dias, os próprios jornais televisivos, eles diminuíram muito o seu requerimento de qualidade de imagem. A gente tem transmissões de reportagem ao vivo por meio do WhatsApp, por exemplo, cuja qualidade da imagem não é 4K, mas isso porque nós nos acostumamos a fazer transmissões, né, a todo momento, a toda hora, reuniões. Você imagina o impacto, né, estava falando agora do Airbnb, das 234 acomodações disponíveis na região, né, de São João del Rei e suas mediações.
vocês imaginam o impacto no turismo de eventos a partir da pandemia, né? Nem todo mundo mais vai viajar para participar de um evento e podendo assistir a partir de casa e conciliar isso com outras agendas. Então, a indústria ela acelerou o processo de informatização e introdução de novas ferramentas. Então, vários postos de trabalho, de fato, vão desaparecer, já estão desaparecendo, não voltarão a ser uma realidade. Então, sim, a pandemia ela acelerou isso tudo, as empresas de internet estão ganhando muito dinheiro nesse momento, porque investiram para dar conta da quantidade de dados que estão sendo transmitidos, e a revolução tecnológica industrial 4.0, ela já vinha sendo discutida antes da pandemia, e hoje ela é uma realidade que depende, né, assim, mais da disponibilidade de tecnologia de internet, por exemplo, 5G e outras coisas, do que da vontade dos empresários, né? Que eles já estão certamente empolgados, não que isso seja algo positivo para todo mundo, mas eles já estão empolgados para que isso seja a realidade absoluta do ambiente produtivo. Até na agricultura, por exemplo, tem uma reflexão de agricultura 4.0, se vocês olharem o que a gente tem na agricultura acontecendo hoje, inclusive no Brasil, a gente fica completamente assustado, né? Milhares de hectares sendo produzidos sem a utilização de um único trabalhador manual mecânico. Professor, uma outra pergunta, né? Como que fica o contexto da empregabilidade 4.0, considerando a qualidade de vida do trabalhador? A questão do uso dessas ferramentas tecnológicas e todos os outros contextos que o senhor apresentou na palestra. Esse é um tema fabuloso, tá? Para mim é o mais interessante e o que a gente precisa prestar mais atenção. O fato é o seguinte, toda a revolução tecnológica, ela gera um ambiente tão nebuloso e tão vislumbrado, digamos assim, que muitas vezes a gente fica extremamente empolgado com as oportunidades. Certamente, por exemplo, um trabalhador dos grandes centros urbanos, Rio de Janeiro, São Paulo, Grande Belo Horizonte, está bastante interessado na possibilidade do home office por conta do tempo que é gasto no trânsito, né? 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar para o seu posto de trabalho, inclusive postos de trabalho, né, de pessoas mais qualificadas, do ponto de vista educacional. Mas, por outro lado, você acaba misturando o seu ambiente de casa com o seu ambiente de trabalho, sábado e domingo vão desaparecendo, a hora de dormir ou descansar também vai desaparecendo. Então, há uma necessidade que as instituições, né, tanto as instituições privadas, empresas, prestadores de serviço, quanto as organizações sociais, aí eu coloco sindicatos, aí o importante papel de sindicatos, por exemplo, buscar uma mediação dessas possibilidades. Eu disse para vocês, né, pessoas próximas a mim que já têm oferta e já estão trabalhando definitivamente, né, fora do contexto da pandemia, já estão trabalhando definitivamente em outro contexto de trabalho, um trabalho flexível, um trabalho a partir de casa, num trabalho em que ele não precisa ir à empresa durante 10 dias, questões desse tipo. Só que, por outro lado, essas pessoas trabalham até 11 horas, meia-noite, e como é que você faz o controle, por exemplo, de hora extra, né? Então, sim, qualidade de vida é um aspecto essencial, fundamental, vai ser abalado negativamente, né? A qualidade de vida ela tende a ser impactada negativamente, né, por conta dessas novas possibilidades. A busca por se tornar empregável, ela tende a ser uma pressão bastante grande sobre as pessoas que estão se qualificando, né? A gente já tem visto, né, a quantidade de pessoas que têm tido problemas de saúde mental. Então, isso já é reflexo, né, desses acontecimentos dos últimos 5 anos. Então, é um grande desafio para todos nós a busca pela qualidade de vida, pela qualidade de saúde mental, e é um papel das empresas e dos sindicatos fazer uma discussão madura, e é papel de cada um de nós, trabalhadores, acompanhar e se autonomizar no que tange a esse tipo de discussão. Professor, dando continuidade a esse contexto aí, o senhor pensa que esse novo equilíbrio entre e-commerce e lojas físicas pode trazer oportunidade tanto para consumidores como para os trabalhadores, ou pode haver crises nos grandes centros
comerciais? De fato, a crise ela é iminente e ela é o processo, é um dos processos disruptivos das novas tecnologias. Esses dias eu estava lendo uma pesquisa que andou mostrando que muitas pessoas, um quantitativo de pessoas bastante grande mesmo, preferia fazer compra online pela facilidade que tinha, por exemplo, de fazer trocas, caso não ficasse satisfeito com o seu produto, e sem ter que passar, por exemplo, uns constrangimentos e a demora que é fazer uma troca numa loja física. Então, assim, estamos vivendo um novo contexto. O e-commerce, ele é assim, um dos mercados mais lucrativos para as empresas hoje. As lojas físicas estão migrando, assim, as grandes redes, né, digamos, não vou citar aqui, mas as grandes redes que nós conhecemos de lojas físicas estão migrando para grandes servidores, né, estão se tornando grandes servidores de lojas online, né? Por exemplo, eu não queria citar Americanas, Magazine Luiza, a Amazon, que é o exemplo mais conhecido, são grandes plataformas de venda de pequenas empresas que querem trabalhar no e-commerce, vender o seu artesanato ou vender o seu produto trazido da China e etc. Então, assim, é uma nova realidade. Há, sim, uma tendência, é um posto de trabalho, vendedores de loja, certamente quando a gente fizer o balanço, no balanço, esses postos de trabalho vão diminuir muito nos próximos 10 anos, vão diminuir muito mesmo que a economia cresça. Há uma tendência à redução dos postos de trabalho de vendedores, por exemplo, de loja. Aí você vai dizendo assim, então vai aumentar a quantidade de pessoas trabalhando no e-commerce. Jorge, seu áudio falhou, Jorge. Ainda não. A impressão que dá é que travou sua internet. Pessoal, o professor Jorge parece que ele caiu a conexão, né? Vamos aguardar um pouquinho que ele está tentando voltar ainda. Só um minuto, por favor, pessoal. Jorge, fala aí para fazer um teste. Oi. Opa, agora voltou, Jorge. Olá, pessoal. Esses são os problemas das revoluções tecnológicas, é isso. A gente está se adaptando a essas novas realidades e aí, de vez em quando, ou com uma certa regularidade maior do que de vez em quando isso acontece. Mas eu acho que, não sei até quando vocês puderam ouvir o raciocínio, mas é isso. Vamos continuar se for necessário. Beleza, professor. Isso aí são coisas que acontecem, mas não atrapalha em nada a brilhante noite aí que o senhor está compartilhando as informações. Eu só queria dar crédito, né, ao Denis, que fez a última pergunta anterior, e o Celso, né, professor da casa, ele pergunta, né, como que as instituições de ensino podem contribuir para não ocorrer na destruição das vagas e sim
transformando em vagas. Como que as instituições de ensino podem fazer essa diferença aí? Bom, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas assim, não destruir eu acho difícil, né? A gente trabalha, meu amigo, mais uma vez, meu amigo professor Leonardo, conhece muito bem o conceito de destruição criativa, né? Que é um conceito, né, lá do Schumpeter, da área de inovação. A destruição criativa, a revolução, a destruição criativa é inerente ao processo de revolução tecnológica. Eu falo revolução tecnológica, não precisa ser uma grande revolução alterando tudo, mas qualquer inovação, ela tende a destruir alguma coisa, né? Ela tende a destruir algum posto de trabalho. Agora, no entanto, as instituições de ensino têm não somente a função, mas o dever de acompanhar essas mudanças, acompanhar tudo que está acontecendo, alterar os seus currículos, alterar a capacidade dos seus professores, as habilidades dos seus professores, para que possam acompanhar essas mudanças, né? Então, a gente, como professor, a gente precisa sempre estar disposto também a se requalificar, a gente precisa olhar o mercado de trabalho e a gente precisa trazer para os nossos alunos essas mudanças, inclusive na sua formação, incentivar e trazer novas informações. Esse é o nosso papel. A instituição de ensino ela não pode estar parada e estanque, ela precisa ser muito dinâmica e perceber as alterações que acontecem. Inclusive, se for o caso, alterar completamente os cursos, criar novos cursos, desaparecer com custos existentes, que muitas vezes há uma rigidez muito grande, né? A gente fechar um curso numa universidade ou no Instituto Federal, mas alguns desaparecem mesmo, isso é um fato. Então, a gente precisa alterar, a gente precisa avançar, a gente precisa... Pessoal, não é ser conivente com tudo que está acontecendo e achar que é sempre uma alegria, mas é ser racional e perceber a necessidade de adaptação para a sobrevivência. Isso, é a estratégia de sobrevivência. Professor, o aluno Iago Souza, ele pergunta se o senhor acredita que as empresas que não aderirem ao trabalho home office ou outras tecnologias semelhantes podem ficar para trás nos mercados ou em desvantagens? Bom, isso depende muito, né? A gente não pode jamais pensar mercado de trabalho, eu uso a expressão mercado de trabalho ou setor produtivo, são setores com suas nuances, com suas diferenças, com suas possibilidades. Inclusive, pessoal, quando a gente fala em revolução tecnológica, tudo que eu disse aqui para vocês, tudo que eu contextualizei foi a partir do ponto de vista do Brasil, pensando no Brasil, mesmo trazendo algumas reflexões do Fórum Econômico Mundial. Mas, assim, os próprios países estão em contextos tecnológicos completamente diferentes. Então, ao passo que o Brasil está experimentando revoluções tecnológicas agora, são coisas que têm acontecido e vão acontecer com muito mais rapidez em outros países, né? Com outras plataformas tecnológicas. Eu não acho que o trabalho remoto seja uma obrigatoriedade no curto prazo. O que parece ser é que o mercado está cada vez mais se utilizando das novas tecnologias e o que é natural é a incorporação de novas tecnologias. A incorporação de inovações, seja em qual setor for, ela gera vantagem competitiva. Então, assim, essa geração de vantagem competitiva, ela tende a fazer com que essas empresas se destaquem, sejam maiores, sejam mais lucrativas, quanto maiores e quanto mais lucrativas, maior a tendência aí os pequenos desaparecerem, que também não é algo necessariamente só bom, né? Mas é a dinâmica do mercado. Professor, a Carla, professora do Instituto, né? Na sua opinião, a carência de segurança social na indústria 4.0 é sinônimo de comunidades sociais desfavoráveis aumentando e crescendo? Se sim, como entende a mudança desse quadro? Bom, isso é um problema. É outra discussão que eu gosto muito. Quando eu coloquei criticamente, eu não tenho nenhum problema com o conceito de empreendedor. Inclusive, eu estava lembrando que, pessoal, quem não ouviu, vale a pena ouvir o podcast do meu amigo professor Leonardo, para a rádio aí da região, que ele faz uma discussão também bastante boa, de quase uma hora, trazendo vários temas importantes. E o meu professor Leonardo fala lá que, assim, ninguém nasce empreendedor de fato, as pessoas não nascem empreendedoras.
O meu problema quando se discute empreendedorismo é achar que todo mundo pode ser, não achar, mas plantar na cabeça das pessoas que todo mundo pode ser um empreendedor, então, e que aquilo que você está fazendo como um prestador individual de serviço é empreendedorismo. Não é precarização do trabalho. Então, assim, existem algumas lógicas que vão sendo incorporadas com o tempo em países como o Brasil, que já foram incorporadas há muito tempo em países como Chile ou Colômbia. Inclusive, Chile e Colômbia hoje passaram por processos de ruptura social fortes, né? Forte balanço das suas estruturas sociais por conta da precarização das condições de trabalho, por conta da precarização dos direitos sociais. Então, é alguma coisa que vem acontecendo. Eu disse para vocês, contextualizei a reforma trabalhista de 2017, você vai alterando. Professor Jorge, o seu áudio falhou novamente. Voltei, pessoal. Ouvindo? Sim, professor, estou te ouvindo muito bem. Ótimo, que bom, obrigado. Vamos lá. Então, estava dizendo que Colômbia e Chile passaram por processos de instabilidade social, né, por conta dessas mudanças que aconteceram lá um pouco antes do que vem acontecendo no Brasil, né, que é a redução dos direitos sociais, sobre a justificativa, que é uma justificativa plausível e interessante de melhorar o ambiente de negócios. Só que existem outras formas de se melhorar o ambiente de negócio, por meio, por exemplo, de uma reforma tributária robusta e interessante para o setor produtivo, sem a retirada, sem a redução dos direitos sociais, das garantias de direitos sociais que foram conquistadas, né, com muita dificuldade. Então, isso é um problema bastante grave, porque inclusive, os trabalhadores acabam apoiando essas pautas, né, que vão culminar com a redução dos seus direitos. E aí, por isso que eu coloquei no final da minha apresentação essa preocupação com o nosso futuro, com o envelhecimento das pessoas. Porque, diante do contexto que vem acontecendo, se a gente seguir essa tendência de pejotização e desaparecimento do planejamento financeiro para o futuro, né, já que as pessoas, quando entram num processo de pejotização, não tem fundo de garantia ou não tem sequer uma aposentadoria digna garantida, a tendência é que a gente tenha, daqui a muito pouco tempo, as pessoas envelhecendo no Brasil sem dinheiro para pagar o seu plano de saúde, sem dinheiro para se alimentar adequadamente, sem dinheiro para pagar suas contas de forma digna. Então, essa é uma preocupação fundamental. Para mim, a mais importante, né? Se manter empregável, mas se manter sempre conectado a essa necessidade que nós temos de pensar criticamente o que acontece no país e como nós, enquanto cidadão, enquanto trabalhadores, precisamos participar da tomada de decisão. Melhorar um ambiente de negócios com seguridade social, isso é inquestionável. Eu agradeço a todas as pessoas que enviaram perguntas para a gente enriquecer essa noite aí da palestra do professor Jorge. Agradeço mais uma vez o senhor por estar aqui compartilhando essas experiências conosco, essas perspectivas que envolve o mundo do trabalho, a empregabilidade 4.0, a indústria 4.0, isso como uma forma de estar fazendo essa atualização com os nossos alunos, verificar novas perspectivas. Então, professor Jorge, meu muito obrigado. Eu que agradeço, Leandro, agradeço ao professor Leonardo, a toda a plateia, todos os presentes. Muito, muito bom estar aqui conversando com vocês. Grande abraço e bom evento para vocês. Agradecemos ao professor Leandro e, mais uma vez, gostaríamos de agradecer a presença do professor Jorge, que abrilhantou o nosso evento hoje com sua palestra e respondendo aí aos questionamentos dos nossos alunos. O nosso muito obrigado em nome do campus São João del Rei por sua presença, Jorge. Seguindo com a programação,
Passaremos daqui a 5 minutos à segunda palestra desta noite, intitulada Justiça Online, medição acompanhando a inovação e a tecnologia, ok? Em 5 minutinhos estaremos dando início à nossa próxima palestra da noite. E chegamos assim, então, ao final do primeiro dia do 9º Fórum de Informática e Gestão. Lembramos que amanhã a transmissão das atividades ocorrerá simultaneamente em 2 lives diferentes. Os links para acesso às transmissões encontram-se disponíveis na programação do evento em nosso site institucional www.ifsudestemg.edu.br/SJDR e também em nosso canal no YouTube. Bom, em nome do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste Minas Gerais, Campus São João del Rei, agradecemos a presença de todas e todos. Muito obrigado, uma excelente noite a todos e até amanhã. O microfone falhou. Muito obrigada a todos e muito obrigada pela participação aí de todos os alunos. Um forte abraço. Boa noite para todo mundo e um abraço para todos e bons trabalhos no decorrer deste fórum, que foi realmente ímpar para a nossa instituição. Obrigada.